Ao decidir me dedicar aos estudos para concursos, a única coisa que eu buscava era um bom emprego. Era ter um cargo que me remunerasse de uma forma mais justa, que eu não tivesse que me preocupar a todo momento com o fato de eu ser demitida, da empresa falir, né, onde eu pudesse tirar férias, onde eu pudesse me afastar em licença quando fosse necessário. Só que eu consegui muito mais que isso. Eu não sei se você sabe, mas eu venho de uma família muito simples, né? A minha mãe era cozinheira, meu pai era motorista de ônibus, já aposentado quando eu nasci. Ambos não tinham nem o ensino fundamental. Eu sou a mais nova de 3 irmãos e eu fui a primeira a conseguir cursar uma faculdade. Meu irmão mais velho, ele só concluiu o ensino superior anos mais tarde, né? Então vocês podem imaginar a felicidade da minha família quando eu fui aprovada para o vestibular de farmácia e bioquímica numa universidade federal. Os meus pais, eles fizeram muitos sacrifícios para que eu pudesse concluir os meus estudos, porque por mais que a universidade fosse uma universidade pública, nós tínhamos muitos gastos, né? Gastos com transporte, com alimentação, com vestuário, com material. Isso sem contar que, como o meu curso ele era um curso integral, eu não conseguia conciliar os estudos com o trabalho. Então, dessa forma, eu não conseguia ajudar os meus pais nas despesas de casa. Quando eu me formei, depois de 5 anos de faculdade, né, eu achei que finalmente eu ia conseguir, então, retribuir aos meus pais todo o sacrifício que eles tinham feito por mim. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O salário que eu ganhava como farmacêutica mal dava para me manter. Os meus pais já eram de idade, eles acabaram falecendo em 2008, 2010, e aí minha maior tristeza era não ter podido, ao menos, pagar um bom plano de saúde para eles, né? Nem para mim, naquela época, eu conseguia pagar um plano de saúde. Eu já era casada e, na época, eu e meu marido, a gente sempre gostou muito de criança, só que a gente já tinha conversado que não cabia um filho na nossa vida naquela época, né? Não daquele jeito. E eu tinha certeza, porque se eu ficasse afastada 4 meses, né, em licença maternidade do emprego onde eu estava, quando eu voltasse, eu seria demitida. Então, isso tudo foi se somando e aí a insatisfação acabou se tornando insuportável, até que em agosto de 2011 eu fui demitida. E aí, depois de conversar com meu marido, com meu irmão mais velho, eu decidi que aquilo ali era o fim da minha carreira como farmacêutica. Eu não queria nem pensar em procurar um outro emprego na minha área. Eu estava completamente frustrada, completamente desmotivada. E aí, com o apoio deles, eu resolvi então me dedicar integralmente aos estudos para concursos. E 10 meses depois dessa decisão, veio a minha primeira aprovação em concurso fiscal, que foi o concurso para auditora na Prefeitura de São José dos Campos. Esse salário, ele era 3 vezes maior do que eu ganhava como farmacêutica. Só que isso, para mim, lógico, era importante, mas não era o mais importante, né? O clima de trabalho era completamente diferente. Eu me sentia respeitada, eu me sentia valorizada. Eu ainda estava em estágio probatório, mas em momento algum eu me senti sendo avaliada, em momento algum eu fiquei com medo de amanhã não ter mais trabalho, né? O que eu achei mais surpreendente, eu preciso contar isso para vocês, foi quando eu decidi tirar férias. E aí eu pedi para tirar 30 dias de férias e isso foi prontamente aceito. E eu nunca tinha conseguido tirar 30 dias de férias antes, tá? E nas minhas férias lá na prefeitura, ninguém me ligou, ninguém me mandou e-mail e eu fiquei chocada. Eu lembro que eu mandei algumas mensagens para minha chefe perguntando se estava tudo bem lá, se não tinha acontecido nada. E ela, coitada, né? Não deve ter entendido nada. Só que aquilo era surreal para mim, porque quando eu tirava férias no meu emprego anterior, né, além das férias ser extremamente fracionada, eu só não estava presencialmente lá na empresa. Mas eu continuava tendo que atender ligação, responder e-mail, resolver problema, né? Era como se fosse um home office as minhas férias. E lá na prefeitura não era nada disso. E aí, menos de 2 anos depois de começar a trabalhar na prefeitura, eu acabei saindo, porque eu fui aprovada no concurso para o Fisco Estadual aqui de São Paulo. A cerimônia de posse ela foi no Palácio dos Bandeirantes. Nós fomos recebidos pelo governador, que na época era o Geraldo Alckmin. Então você já entra com o pé direito, você já entra se sentindo importante. Eu passei a ganhar 5 vezes o que eu ganhava como farmacêutica, esse era o salário inicial. E eu achei então que já era a hora
de eu me aposentar dos concursos públicos. Eu tomei posse em março e em maio eu fiquei sabendo que eu estava grávida, né? E sabe o que eu ouvi dos meus colegas de trabalho, dos meus chefes? Só felicitações. Menos de 1 ano de serviço e eu saí para 6 meses de licença maternidade e já emendei com 1 mês de férias. Eu não recebi ligações, eu não recebi e-mails perguntando sobre trabalho. Quando eu voltei, as minhas coisas estavam exatamente do mesmo jeito. Eu voltei a trabalhar em agosto de 2015, em março de 2018, eu saí novamente de licença maternidade. Eu tenho certeza de que isso seria um problema gigante em qualquer emprego na iniciativa privada. Mas, novamente, a única coisa que eu ouvi dos meus colegas, dos meus chefes, foram felicitações, né? Hoje eu já completei 6 anos de trabalho aqui no Fisco Estadual. Eu tenho 2 filhos lindos, né? Todos nós temos um excelente plano de saúde. Eles estudam numa escola maravilhosa, a escola que eu escolhi para eles. Eu posso dar para eles, né, para minha família, uma vida tranquila. Eu posso ajudar os meus irmãos quando eles precisam. Ou seja, não é só o dinheiro, tá, gente? É o que o dinheiro pode proporcionar, é essa tranquilidade. É poder fazer planos sem se preocupar se você vai ter emprego no próximo mês. É poder passar por uma crise como essa que a gente está enfrentando, sendo parte da solução e não parte do problema. É podendo ajudar pessoas ao invés de precisar de ajuda. E tudo isso eu só conquistei graças aos concursos públicos.